Boa noite aos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui se inicia essa campanha, né? Do impossível, que fala do impossível. É interessante, o irmão falou que Deus, ele conduz a vida da gente, né? O pastor tinha me convidado para pregar no domingo e o irmão também sentiu a mesma coisa. Eu estou na sequência, né? Já vim com o motor funcionando desde lá, né? Mas o Senhor é maravilhoso, porque o nosso Deus, Ele opera no impossível. O nosso Deus de Gênesis, Apocalipse, Ele mostra milagres e maravilhas. Ele mostra o quanto Ele cuida do seu povo, o quanto Ele cuida dos seus escolhidos e de todos aqueles que se aproximam do Senhor. O Senhor começa a fazer maravilhas. Amém? A palavra que é o tema dessa campanha está aqui em Lucas, né? Como os irmãos já viram. Lucas capítulo 1 e o versículo 37, que fala exatamente sobre isso. Porque para Deus nada é impossível. Ou seja, absolutamente nada é impossível. Porque quando o cenário se torna complicado, o cenário se torna difícil, e aos nossos olhos parece que tudo está se perdendo e que não existe solução alguma. E é impossível a nossa condição humana fazer algo que mude aquela realidade. Mas como a Bíblia nos fala, e ela é sempre fiel, nos fala que para Deus nada é impossível. Mas algo Deus ele requer de cada um. Jesus, quando veio a essa terra, o seu ministério foi de maravilhas, de poder, de cura, de libertação e de transformação, mostrando o poder de Deus através da vida de seu Filho Jesus. Então, o Senhor, Ele não mudou, e Ele não muda, e Ele nunca vai mudar. O que muda muitas vezes é o ser humano. Nós vivemos na época da tecnologia, na época avançada, né? Nós que vivemos, que somos mais velhinhos aqui, né? Lembramos aqui que bem antes da internet, bem antes das redes sociais, a gente tirava aquela fotinho, né? Nascia o bebê, daí você ia lá no hospital, chegava a criança, tirava foto, não era digital, né? Tinha que revelar, e daí a família era lá da Bahia ou de outro estado, aí ficava 7 dias lá, tem que tirar todas as fotos, até revelar, e passava e mandava, depois de revelada a foto, enviava pelo correio, colocava o selo, enviava lá para outro estado, para a pessoa conhecer a criança que nasceu. A criança já estava quase andando, já, mas demorava, né? Até chegar. Então hoje a tecnologia, você já filma na hora e já vê a criança que nasceu ali. Então houve um avanço, e esse avanço está na Bíblia. Esse avanço fala em Daniel que nos últimos dias o conhecimento aumentaria, a ciência se multiplicaria. A Bíblia é tão fiel. Mas o homem, ele está cada vez pior. Ele está cada vez mais longe de Deus. A ciência multiplicou, mas também a Bíblia fala que o homem
nesses últimos tempos que vivemos, se tornariam cruéis, abomináveis, desobedientes aos pais, às mães, infiéis no contrato. Isso tudo está mostrando também um grande cenário da vinda de Jesus. Todo esse cenário que está acontecendo, isso nos leva, Igreja do Senhor, a confiarmos e buscarmos mais o Senhor, para a gente não esfriar juntamente com este mundo. E o que aconteceu nessa passagem, quando essa palavra foi falada, porque para Deus nada é impossível, o anjo estava falando para Maria sobre Isabel. Ela não poderia estar grávida, aquilo lá era impossível, ela já era avançada em idade. Mas o milagre aconteceu com ela. E o milagre aconteceu com Maria também, porque no verso, aqui é o verso 37, mas se vocês verem um pouquinho atrás, diz assim, olha, verso 30, disse-lhe então o anjo, quando se apresentou para Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Para o milagre acontecer, Deus também tem que se agradar. Para que algo possa acontecer na sua vida, Deus precisa se agradar de ti também. Maria andava na presença do Senhor, temia o Senhor, caminhava fazendo a vontade de Deus. Ao ponto do anjo descer e escolher ela como uma pessoa especial diante de tantas mulheres, diante de tanta gente, ela foi escolhida. Ela foi escolhida. O Senhor se agradou dela. Se agradou dela. E quando Deus se agrada, o ambiente se torna propício para o milagre. O céu começa a se abrir. E os anjos começam a trabalhar na vida daquele que agrada ao Senhor. E o que agrada a Deus é você ter fé nele. Quando você confia no Senhor, você está agradando o Senhor. Ah, mas como que eu vou ter fé no Senhor? A Bíblia, ela ensina tudo. Nos diz assim que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Abraão é o pai da fé. Ele caminhou segundo a vontade do Senhor. Ouviu a voz de Deus e partiu segundo a obediência e a confiança no Senhor. E a caminhada não é fácil. Quando você está caminhando na presença de Deus, vêm os desafios. Vêm os momentos difíceis. Momentos que te levam a você a titubear da fé. A duvidar. Poxa, essa situação é impossível. Essa situação está complicada. Está fora do meu alcance. Mas Abraão, a Bíblia diz que ele também foi fortalecido na fé. Se vocês lerem, fala assim que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Quando você glorifica o Senhor, adora o Senhor, reconhece quem é o Senhor na sua vida, as coisas se tornam diferentes. Deus já começa a olhar o seu coração
Ele está te observando os seus caminhos, observando o nosso caminho, como que a gente se comporta diante de problemas que vêm diante de nós. Porque a Bíblia nos diz que o justo viverá pela fé. E se ele se recuar, a alma do Senhor não tem prazer. É necessário estar caminhando e continuar caminhando até o fim. Porque problemas vamos ter. Problemas nós passamos. Situações difíceis vamos passar. Mas nós devemos saber como enfrentar cada problema. Quando você enfrenta seus problemas, confiando no Senhor, crendo no Senhor, buscando o Senhor. Aquele problema que é enorme, que é gigante, que é impossível para a sua vida vencer, quando você se aproxima do Senhor, tem um que é maior que o seu problema. Você vai se aproximando, você vai vendo o tamanho do seu Deus. Você vai crendo na grandeza que Deus é e do que Ele pode fazer. E Ele opera maravilhas, mas Ele quer se agradar da sua vida. Procure agradar ao Senhor, vale a pena. A Bíblia fala de um homem segundo o coração de Deus. Davi, Deus testemunhou dele, que ele era um homem segundo o coração de Deus. O seu reinado foi levantado porque Deus se agradou de Davi também. Colocou ele para substituir Saul, que estava desagradando o Senhor. E quando ele começou a reinar, ele já era um homem preparado desde menininho. Desde menino ele já tinha a confiança no Senhor. Nem o pai, nem a mãe, nem ninguém confiava nele. Nem o pai acreditava nele. Ninguém. Mas Deus estava olhando ele lá no campo, cuidando das ovelhas, com muito amor, com muito carinho, não deixando nem o mal atingir as ovelhas. Tudo que ele fazia, ele colocava Deus na frente. E a presença de Deus era tão grande na vida de Davi, que o inimigo fosse atacar as ovelhas, coitado do inimigo. E tentou atacar. Através de um leão, tentou abocanhar as ovelhas, mas Davi era revestido do poder de Deus. E não era à toa, ele tinha comunhão com Deus, ele vivia na presença do Senhor. E quando o leão se levantou, ele falou: aqui não, nas minhas ovelhas você não toca. Ele rasgou a boca do leão e matou. E às vezes a nossa vida é assim também. Se levanta leão, se levanta urso, se levanta gigantes, mas quando você está revestido do poder de Deus, o milagre acontece, o impossível de Deus acontece. Deus é tremendo. Ele quer se agradar. Em João 4, 22 e 24, fala sobre isso. A campanha anterior que nós terminamos falava da prosperidade espiritual. E para você alcançar algo da parte de Deus, você tem que ter essa prosperidade espiritual. Está vendo que tem uma sequência? Agora, para você ter um milagre, você tem que ter a presença do Espírito Santo de Deus. Falava na campanha assim: pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á.
Porque aquele que pede recebe, e Deus ele nos dá o seu Espírito Santo. Ele dá o melhor da vida dele para cada um de nós. E se você tendo o Espírito Santo, você pode buscar a Deus, porque o milagre vai acontecer. Se a porta está fechada, a porta vai se abrir, porque o Espírito Santo trabalha na sua vida. Deus peleja por você. Ele começa a dar vitória aonde você não está alcançando a vitória. A porta que Deus abre, ninguém é capaz de fechar, porque é Deus que está pondo a mão e abrindo. Ai daquele que tocar, é Deus que abre. Eu me lembro de uma certa vez, eu tive a primeira experiência do trabalho, que eu estava desempregado, e Deus me mostrou em sonhos. Na época não tinha WhatsApp, era telegrama. Daí chegavam, eu vi um telegrama assim que vinha. Os mais velhos lembram do telegrama, né? Os mais novos só lembram do WhatsApp, né? Mas aí chegava aquele telegrama e ele estava assim, ele se aproximava de mim, bem assim, quase encostando nos meus olhos. E eu fui falar com o meu pastor: pastor, eu vi um telegrama. Ele chegava assim e aproximava de mim. E o pastor sorriu e falou: então receba. Falei: amém. Passou 3 dias. 3 dias. A IQT lá de Taubaté me chamou. Chegou o telegrama em casa. E abriu a porta lá. E daí foi só eu e um outro rapaz, sabe? Falei assim, foi eu e outro rapaz, e fomos lá para a IQT para fazer o teste. Era para trabalhar no escritório, no setor na época, era o setor do controle de estoque. Daí, trabalhar no computador, o computador é aquela tela verde. Aquelas letrinhas verdinhas ainda. Daí, aquele outro rapaz foi junto comigo. E quando nós chegamos lá, fiz o teste, ele falou: agora vocês esperam em casa, que a resposta vai vir. Falei: tá bom. Fui para casa, passou, acho que também uns 3 dias, ligou para mim e falou: olha, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, mas o outro rapaz foi contratado. Falei: meu Deus do céu, não era Deus falando comigo coisa alguma. O rapaz entrou aqui, então não era para mim, né? A bênção era para ele. Mas passou mais uma semana, a empresa me chama de novo e fala: pode vir trabalhar, né? Eu falei: glória a Deus. Eu cheguei lá, eu questionei, né? E o outro rapaz estava aqui? Não, ele foi pego roubando a empresa aqui. A bênção era para mim mesmo, né? Então o que é seu ninguém tira. O que Deus tem para a sua vida, ninguém tira. O que Ele dá, ninguém tira. Mas procure andar agradando ao Senhor, como João 4:22 diz assim: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo nos problemas. Aprenda a glorificar e adorar ao Senhor, porque Ele não muda, Ele não está te penalizando, não. Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele ama a sua vida, Ele ama a nossa vida. E a Bíblia também nos mostra de como devemos nos aproximar do Senhor. Em Lucas 8, 45, 46 diz assim, fala de uma mulher também, que se aproximou do Senhor
e alcançou o milagre. E diz assim, ó, essa mulher é a mulher do fluxo de sangue. Ela tocou em Jesus. E Jesus disse assim, ó, e disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão, que tinha uma multidão ao lado dele, te aperta e te oprime. E diz, quem é que te tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem sei que de mim saiu virtude. Os discípulos falaram, mestre, todo mundo está te tocando aqui. Todo mundo está te apertando aqui. Mas não é apertando Jesus que sai alguma coisa. Tem gente que quer pôr Jesus na parede para que saia alguma coisa. Não é assim. Aquela mulher se aproximou de forma diferente. Ela estava sendo humilhada por todos. Por todos. Ela tinha um fluxo do sangue, ela tinha que ficar escondida. Senão ela seria condenada. Ela já era considerada impura. Mas ela foi com o coração quebrantado e contrito. E ela pensou, se eu apenas tocar. Olha a fé dessa mulher. Se eu apenas tocar na orla de Jesus, eu vou ser curado. Então o coração dela fervia de fé. E sabia quem era Jesus. E você precisa entender quem é Jesus. Para você se aproximar dele. E tocar de forma diferente. Não ser como todo mundo, não. Jesus, faz. Jesus, opera. Se você não fizer, eu não vou mais na igreja. Eu vou ficar de biquinho, não vou fazer mais nada, né? Vou ficar de mal com o meu pastor. Jesus faz. Não. Toque em Jesus de uma maneira diferente. Quando você toca em Jesus de uma maneira diferente, o milagre acontece. Não tem somente esse caso, mas teve um caso pior. Eu acho que o milagre mais difícil foi o de Lázaro, quando ele morreu, e 4 dias já não existia mais esperança alguma. Já estava apodrecendo. Jesus apareceu no 4º dia, numa família que amava Jesus. Às vezes você pensa, tá tarde. Não, tá tarde para você, o tempo é seu. Mas o tempo de Deus está certinho, está no horário certo. É o seu relógio que é de pilha, né? E está acabando a pilha. Aquela pilha que está velha, está até soltando aquele negócio. É esse relógio. Mas você tem que entender que o relógio de Deus, ele não erra. Ele está na hora certinha e ele chega na hora exata para fazer o milagre que você precisa. E quando Jesus foi em direção à casa de Lázaro, ele possuía 2 irmãs, Marta e Maria. E diz assim, ó, quando a conversa de Deus foi primeiro com Marta, e disse assim, olha, em João 11, 21 e 27 disse, pois Marta a Jesus. Marta saiu correndo e foi encontrar com Jesus quando soube que ele estava chegando. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela pensava que o negócio ia ser lá na frente. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Daí Jesus dá uma exortação a Marta: crê tu nisto? Você está crendo, Marta, do que eu estou falando aqui? O momento é para já, não é para amanhã, vai acontecer já. Jesus está falando assim: eu sou o Deus do já, que vai acontecer já. Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Essa foi a conversa com Marta. Mas Jesus, ele queria conversar com Maria. Maria estava muito triste. E nem chegou pela perda do irmão, estava muito triste. E não chegou a se aproximar e a correr. Às vezes a pessoa está tão triste que não consegue correr, não consegue andar, não consegue se levantar. Mas eu posso dizer uma coisa: às vezes pessoas assim têm um coração tão quebrantado, tão próximo de Deus, às vezes na fraqueza, não está conseguindo caminhar, não está conseguindo andar, mas tem um coração tão voltado a Jesus. A conversa agora foi com Maria. Jesus conversou no particular com Maria e disse assim: olha, tendo pois Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, Maria viu Jesus, lançou aos seus pés. A aproximação foi diferente aqui. Lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se. E disse: onde puseste? Jesus já estava a caminho do milagre. Essa conversa foi mais forte. Essa conversa foi mais íntima. E disse: onde o puseste? Disse-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou, porque aquilo mexeu com Jesus. A sua oração deve mexer com o coração do Mestre. Não seja igual a todo mundo, não aperte Jesus, mas caia aos pés de Jesus, reconhecendo que Ele é Senhor, que Ele é Deus, e que Ele é maravilhoso, e que Ele te ama tão grandemente. E se algo ruim está acontecendo, saiba que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não vai te desamparar. A providência do Senhor chega. E o Salmo 51, para encerrar, 51:17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Ele não vai desprezar. Quando você chega diante de Deus e começa a clamar, seja por você, seja por alguém que você ama, Ele vai chorar junto com você. Ele vai alcançar aquela vida junto com você. Vai ser como Ele falou com essa conversa com Maria: mostra onde que é o local. Ele falou: olha, mostra onde o puseste. Você pode dar o endereço para Jesus. Jesus, é lá. O problema é lá, Jesus. Jesus está perguntando: onde que é o problema? Mostra para mim. E pode indicar o problema, porque Jesus vai visitar.
E quando Ele chega, o poder se manifesta. O poder se manifesta. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus me deu. E enquanto o irmão vem louvar aqui, eu gostaria de orar juntamente com os irmãos. Amém, pastor? Orar por aqueles que estão sofrendo, os que estão doentes, sem esperança. Às vezes a pessoa pensando até em bobagem, pensando até em tirar a própria vida. Não. Eu vou falar. Jesus questionou aonde é o problema. Eu vou falar também para Jesus. Jesus, é aí, na casa desse que está ouvindo, Senhor. Está difícil a situação, mas o Senhor vai te visitar. O Senhor é maravilhoso. Você tem que conhecer esse Cristo. Não conheça Ele mais, como todos estão apertando. Não. Conheça Ele, que Ele te ama de uma forma tão maravilhosa, que derramou todo o seu sangue pela sua vida, entregou sua vida na cruz para poder te salvar e para poder te alcançar. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu entrego cada vida aqui nessa noite, Pai. Senhor, tantos nomes, Pai, que estão doentes, pessoas que estão tristes, amarguradas, Pai. Eu peço, cura esse coração triste, Pai, esse coração amargurado. Visita com a Tua presença linda e maravilhosa aquele que está na prisão, Pai. Se arrependeu dos seus pecados e quer mudar a sua vida, Senhor. Visita ele, Jesus. Vai lá, Jesus. Vai naquela cela onde ninguém vai, Senhor. Ninguém quer saber de entrar naquela cela. Vai lá, Jesus. Liberta essa vida, liberta essa alma. Visita os hospitais, Senhor. Pessoas que estão internadas, Pai, doentes, e precisam do Seu milagre, Jesus. Visita, Papai amado. Vai tocando nessas vidas, Pai. Em nome de Jesus, e cada um que está aqui nessa noite, Pai. Cada família aqui representada, cada necessidade, Pai. Vai de encontro a cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada vida nessa noite que veio aqui. Te adorar, te buscar, estar na Tua presença. O Senhor é maravilhoso, Pai. Te agradeço, meu Deus. Te agradeço, meu Deus. O meu melhor amigo.